Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero compartilhar com vocês a lição 11 da Escola Bíblica Dominical do dia 15 de setembro de 2024, que tem o tema A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. O texto áureo diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esther capítulo 6, verso 11. A verdade prática: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Nós temos aqui os objetivos da lição. Identificar a ação de Deus no fato de que o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. Traçar o perfil da síndrome de imperador. Então, são esses os objetivos da lição de hoje. E aqui nós vemos que o livro, ele está, hoje, a nossa lição, ela está baseada em Esther, capítulo 6, de 1 a 14. Porém, para contextualizarmos nessa lição, quero aqui pegar a Bíblia King James, e fazer a leitura do capítulo anterior, capítulo 5, e a partir do verso 4, que diz: Contudo, Esther lhe respondeu: Se for teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou: Depressa, trazei Amã para que atendamos ao pedido de Esther. E assim o rei Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: Mas o que de fato queres que eu te faça? Dize-lhe e serás atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Essa expressão, até a metade do teu reino será dada, nós vemos aqui no comentário da Bíblia King James. Ele fala aqui, olha, oferecer a metade do reino. Era uma expressão usual de promessas sem limites. Quando vemos lá Marcos capítulo 6, verso 23, vai falar sobre isso. Os reis orientais antigos eram, em geral, facilmente induzidos pelas paixões a fazer extravagâncias, tanto para o bem como para o mal. Agora se revela quão providencial era o fato de Esther ter ficado em silêncio e não ter revelado sua descendência, pois já teria sido indiciada no plano de Amã, que de nada suspeitava. A soberania de Yahvé considera ou concedera a Esther a beleza e a inteligência necessária para conquistar o favor do rei. Isso nós confirmamos aqui no verso 2, do capítulo 5, quando viu a rainha Esther ali no pátio. Teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. A providência faz com que o rei ficasse devedor de um favor a Mardoqueu na hora crítica, e ainda o fez perder o sono para, justamente na hora mais adequada, vir a lembrar-se daquela dívida de gratidão, que a leitura no capítulo 6, verso de 1 a 3, que está na nossa lição, diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Aqui nós vemos que essa mesma providência já havia adiado a hora da morte aos judeus, que está no capítulo 3 e no verso 7, que diz o seguinte:
3, verso 7, que fala sobre... E no primeiro mês do 12º ano do rei Assuero, Xerxes, no mês de Nissan ou Abib, aproximadamente entre março e abril, lançaram isto é, sorte, diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano de extermínio. E o Pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. Mas nós também temos aqui no comentário, no livro do pastor Silas Queiroz, que ele fala sobre essa providência, né? E aqui ele comenta na página 120, página 121, a providência pode ser definida como o cuidado de Deus, como supervisor e guardião de toda a criação. Essa atividade é tão vital que Deus é às vezes denominado providência. Nas Escrituras, a designação antiga de um lugar é o Senhor proverá, pois foi ali que Deus proveu um carneiro para Abraão, um lugar de sacrifício de seu filho Isaque. A providência divina é muito mais que só um cuidado geral de Deus tem por sua criação. Com certeza, é adequado dizer que Deus tem um interesse benevolente por todas as suas criaturas. Entretanto, da mais profunda importância e seu cuidado particular por todas elas. Uma por uma, pois de fato, conforme declara Jesus, nenhum deles, até os cabelos da sua cabeça ou da cabeça de vocês estão todos contados. Mateus capítulo 10, verso 30. Deus, em sua providência, está interessado nas minúcias da criação. Então, é importante nós termos isso em mente, sabemos de que Deus, né, quando nós temos a nossa vida nas suas mãos, Ele nos ajuda, é aquele que dirige os nossos passos, é aquele que realmente faz, né, coisas especiais que nós precisamos realmente entender que é a providência de Deus. É Deus cuidando de nós em todos os tempos. Então, quando nós vemos aqui na lição, já no primeiro tópico, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Então, quando vemos essa boa ação de Mardoqueu, mas vamos continuar ainda, né, no capítulo 5, que fala, diante da palavra do rei, o rei Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua boa vontade e generosidade para comigo, lhe agradar, entender e conceder o meu desejo, o que o rei e Amã venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e a apresentarei ao rei. Então, aqui vemos uma sabedoria vinda de Deus, né? Uma prudência da rainha Esther, que aqui tudo nós vemos, tanto Mardoqueu quanto a rainha Esther, como judeus, eles realmente tinham um contato com Deus, tinham a sua vida direcionada por Deus, tudo aquilo que eles estavam fazendo estava realmente em conformidade com os propósitos e os planos de Deus para poupar o povo de Israel. Aqui agora, quando Mardoqueu, não, ou seja, Amã, sai daquela reunião, no verso 9 do capítulo 5 diz: e naquele dia Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Ou seja, ao mesmo tempo, não uma pessoa bipolar, ao mesmo tempo que saiu daquela festa feliz e alegre, porque havia sido convidado pela rainha Esther, naquele momento ele já se sentiu ofendido, não? Porque ele não Mardoqueu, ele não ali
o reverenciou. E no verso 10, né, conseguiu controlar a sua fúria e foi para a sua casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. E nós vemos aqui, né, que ele diz no verso 11, Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos, de como o rei havia honrado, promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse Amã com arrogância, além disso, sou o único do império que a própria rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Ou seja, um homem vingativo, um homem que tinha um coração ruim, mau, né? Ao mesmo tempo que aqui ele estava sendo honrado pela rainha, ele queria destruir a vida de um que pura e simplesmente não se curvava diante dele. Porém, aqui nós vemos no verso 14, então Zeres, sua esposa e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois, alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse tal forca. Então aqui nós vemos conselhos diabólicos. Aqui estava, né, o inimigo já estava ali planejando, né, da forma de que usando a sua esposa, usando aqueles sábios, para realmente aqui usando aqui a sua esposa, Zeres, né, para que Amã pudesse, na verdade, ele cair em sua própria forca, que é o que nós vamos ver nos versículos anteriores. Né? Depois, ao mesmo tempo que ela, né, sua esposa, e mais aqueles sábios fizeram esta proposta, lá na frente, o texto vai dizer que ela mesma, com a sua própria boca, dizendo, né, que agora ele havia caído, né, na presença dos judeus. Então aqui sim começa agora o capítulo 6. E esse capítulo 6, ele começa com Amã acaba honrado e Mardoqueu, né, acaba honrando Mardoqueu. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro. Nós vemos aqui, olha, ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis ou crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. Então aqui uma referência, né, sobre essa consequência do versículo, no epicentro literário da narrativa, diz: quando tudo parecia tenebroso, sem solução, uma sucessão de coincidências ou providências divinas começam a estabelecer o ponto crucial da história e revelar ainda mais sua magnífica mensagem quanto à soberania de Deus. A insônia do rei, seu pedido para ouvir a leitura das crônicas do reinado, 2:23, abertura no trecho que falava exatamente da lealdade de Mardoqueu no passado, o trabalho barulhento. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse os livros, dando continuidade no capítulo 6, ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. Então aqui nós vemos essa consequência, né, de versículos marca o epicentro literário da narrativa. Quando tudo parecia tenebroso e sem solução, uma sucessão de coincidências, ou seja, providências divinas, começam a estabelecer o ponto crucial da história e revelar ainda mais sua magnífica mensagem quanto à soberania de Deus. A insônia do rei
Seu pedido para ouvir a leitura das crônicas do reinado, a abertura do trecho que falava exatamente da lealdade de Mardoqueu no passado, o trabalho barulhento de carpinteiros de Amã em plena madrugada, sua entrada repentina no pátio do palácio e sua arrogância, ao deduzir ser o homem a quem o rei desejava honrar. Todos esses fatos apontam para uma inconfundível soberania de Yahvé, que zelosamente cuida de todos os acontecimentos da narrativa. As circunstâncias que antes pareciam meramente decorativas no enredo da história passam a assumir especial relevância. Do mesmo modo como ocorreu na vida de José, do Egito. Nós conhecemos a história de José. José, depois de 2 anos, aquele que realmente que conseguiu, né, ficar vivo, ele lembrou, né, quando na interpretação, quando o faraó precisava de uma interpretação de um sonho, aquele que José havia interpretado lá na prisão, ele se lembrou de José. Não foi diferente também com Mardoqueu. O destino do herói é revertido pelo fato de o sono do monarca ter sido perturbado, assim como aconteceu lá também com o faraó. E aqui nós vemos, né, toda essa história. Acabei de aqui também já fazer um resumo do capítulo 6, né, e a nossa lição, ela realmente fala sobre isso, falando sobre, primeiro, né, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu, e tudo isso, né, depois a forca e a honra, né, fiz a leitura do capítulo 5 para contextualizar o capítulo 6, Amã havia feito uma forca ali, né, obedecendo a um pedido de sua esposa e dos sábios. E depois, né, nós vemos ali na sinopse do tópico 1, numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. Tópico 2, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Interessante, quando nós começamos a ler o capítulo 6, aqui, né, quem está no pátio? Ora, era exatamente o momento em que Amã chegava. No verso 5, rapidamente os servos do rei lhe informaram, é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizesse entrar. Quando ali, né, nós vemos, assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou, caro Amã, o que devo fazer ao homem a quem o rei tem alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo, ou seja, na sua arrogância, no seu eu, no seu egocentrismo, ele diz, ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar senão a mim? E aqui agora ele faz uma, né, imagina, né, ali, né, se realmente ele seria honrado, e ao mesmo tempo no seu pensamento já maquinou também, né, como que ele poderia ali penalizar Mardoqueu, e ele começa a dizer, né, que o homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que ele se vestisse um manto real, que o próprio rei tem usado em grandes momentos, inclusive o cavalo que ele costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica do coroa real, e mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei, ou seja, pensando em fazer com que Mardoqueu ali o puxasse pelas ruas da cidade, o honrando. Então, quando nós vemos aqui, e mais, que tal esses nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real, conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando em alta voz. Então aqui essas palavras, ele mesmo disse, né? Eis como se trata o homem a quem o rei tem satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã. Muito bom. Toma, pois, depressa os trajes do cavalo, exatamente como disseste. E que se faça assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio. Olha, o momento do trabalhar de Deus, quando Deus trabalha. E acredito que nesse momento, né, dentro do coração, dentro
na alma de Amã, né? Uma profunda tristeza e indignação em pensar, né, que era ele realmente que seria honrado, porém Deus já estava naquele momento fazendo com que Mardoqueu fosse honrado. Apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com manto, enfim, o restante do verso vai falar sobre isso. E aqui, né, nós vamos contextualizar, quando eu comentei no capítulo 5, quando a sugestão, né, da esposa de Zeres e também dos sábios, né, de Amã. Agora nós vemos aqui, olha, no verso 13, e Amã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos. Então, seus amigos mais chegados, como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda certeza tua ruína está bem próxima. Ou seja, os mesmos que o incentivaram a fazer uma forca para Mardoqueu, agora também os mesmos estão aqui dizendo e fazendo com que Amã agora se sentisse humilhado por aquelas, mais humilhado ainda, né, de não ter o apoio daqueles que realmente o induziu a fazer a forca. Enquanto esses ainda estavam conversando, chegaram os oficiais do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete da rainha Esther havia organizado. Então, dentro dessa lição, nós vemos alguns pontos chaves. Primeiro ponto, a justiça de Deus. O rei Assuero, sem saber, ele é levado a recompensar Mardoqueu por sua lealdade e coragem em salvar a sua vida anos atrás. Em sua justiça, usa as circunstâncias para honrar Mardoqueu e preparar caminho para a salvação do povo judeu. Então, aqui nós vemos a finalidade, né, do que está realmente o que está acontecendo naquele momento, é porque Deus estava com a intenção, e como é até os dias de hoje, de preservar e cuidar do povo de Israel, que é realmente o povo de Deus. Então a justiça de Deus, ela é real, né? Depois, outra coisa, a soberania de Deus. Deus controla os eventos, mesmo os que parecem aleatórios, para cumprir os seus propósitos. O rei Assuero, sem saber, está agindo de acordo com o plano de Deus para proteger o povo, ou proteger o seu povo. Não foi diferente, né, quando nós vemos lá, até mesmo no próprio livro sobre Ciro, né, que era um persa, foi usado por Deus para abençoar o povo de Israel. Então Deus, em todo o tempo, né, ele na história, ele usa homens e mulheres, crianças, para que possam realmente fazer a sua obra. Lá no passado não foi diferente. Para salvar a nação de Israel, Deus, ele sempre usa de estratégias e usando a sua soberania. Também nós vemos uma coisa interessante, né? Até mesmo com a retomada em 1948 da nação de Israel. Um brasileiro teve ali, né, o seu nome registrado no rol da história do povo de Israel, como aquele que assinou, né, que restituiu a nação de Israel. A importância da fidelidade. A fidelidade de Mardoqueu a Assuero, mesmo sem esperar a recompensa, porque ele voltou para onde ele estava, no lugar onde ele estava. Importância da fidelidade. A fidelidade de Mardoqueu a Assuero, mesmo sem esperar recompensa, é recompensado por Deus, usando, na verdade, Mardoqueu, usando, na verdade, o rei Assuero, mas Deus é quem estava abençoando ali Mardoqueu pelo seu ato, pela sua coragem, pela sua fidelidade. Sua lealdade e coragem são lembradas e usadas para o bem do povo de Judá. A reversão da situação, muitas vezes, a situação, o que parece ser uma tragédia para os judeus, com Amã planejando seu extermínio, se transforma em uma grande vitória. Deus usa a situação para elevar Mardoqueu
e preparar o caminho para a salvação dos judeus. Todos esses acontecimentos eles foram realmente sendo formados para que o povo de Israel pudesse ser preservado ali na nação. Deus é justo e recompensa a fidelidade, mesmo que não vejamos a recompensa imediatamente. Deus ele é fiel e recompensará aqueles que lhe serão ou que são fiéis. Deus está no controle. Podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo Deus está no controle. Podemos confiar em que Deus está no controle. Podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Então não podemos pensar, que Deus ele nos abandonou, nos deixou só. Não, em todos os momentos nós temos a nossa vida com Deus. Nós precisamos entender que Ele está no controle de tudo. Deus pode reverter situações. Como podemos ver ser fiéis a Deus e aos outros? Que Deus te abençoe e que você possa, ou que possamos estudar um pouco mais, aprendermos mais sobre a sua palavra e entendemos aqui dentro do livro de Esther os propósitos de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe.